Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço http://www.isacetep.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a ISA-CETEP. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da ISA-CETEP e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes hoje conosco os senhores Rui Chamas, diretor-presidente, e Carisa Portela Cristal, diretora executiva de Finanças e Relações com Investidores, que farão a apresentação. Demais executivos da companhia estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rui Chamas, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da ISA-CETEP. Eu sou Rui Chamas e hoje apresentarei, junto com Carisa Cristal, nossa CFO, os resultados do segundo trimestre de 2021 publicados na data de ontem. E também faremos uma atualização dos principais assuntos da companhia. Por favor, avancemos para o slide número 3. O segundo trimestre de 2021 foi marcado pela manutenção da estratégia de crescimento sustentável da companhia, com o primeiro trimestre completo de resultados da PBTE, linha Piratininga Bandeirantes, que foi adquirida no mês de março. Com isso, registramos no trimestre receita líquida de R$ 792 milhões, EBITDA ajustado de 666 milhões e um lucro líquido de 248 milhões de reais. A companhia prosseguiu a sua estratégia de crescimento por meio de investimentos em reforço e melhoria, que visam garantir a qualidade de serviço da transmissão, totalizando no trimestre 78 milhões de reais e 137 milhões no acumulado do ano até junho. Da mesma forma, os investimentos nos projetos Greenfield, arrematados em leilões passados, somaram 265 milhões de reais no segundo trimestre e quase 500 milhões até a metade deste ano. Para a manutenção do crescimento sustentável, esforços têm sido direcionados para alcançar de forma contínua eficiência e rentabilidade. A ISA-CETEP concluiu a energização do projeto Aguapeí no primeiro semestre de 2021, com 6 meses de antecedência em relação ao prazo-anel, e uma eficiência de CAPEX de 40% em relação ao CAPEX do regulador. Obteve também as licenças de instalação dos projetos de Biguaçu, em Santa Catarina, e Três Lagoas, projeto que conecta os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. É importante lembrar que nesse ano a companhia já pagou dividendos da ordem de 1,8 bilhões de reais e no âmbito ESG, ou ASG, destacamos uma captação de 673 milhões de reais em títulos verdes. Foi a nossa 10ª emissão de debêntures, cujos recursos estão sendo utilizados para investimentos em projetos arrematados nos leilões de dezembro de 2019 e a adesão da companhia também à plataforma Green Bond Transparency Platform, GBTP,
que foi desenvolvida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o que reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade, trazendo transparência e segurança sobre as informações dos títulos verdes que emitimos. Passamos agora, por favor, ao slide número 4. Nesse slide, destacamos um importante evento que aconteceu no período. Em 22 de abril, por meio de uma resolução homologatória, a ANEEL definiu o resultado do recurso administrativo que a ISACETEP havia interposto, reconhecendo, nesta resolução, o direito da transmissora à remuneração da parcela suspensa por liminar e também o reperfilamento do pagamento da componente financeira do RBSE a partir de 21/22. No novo fluxo, foi estabelecida uma redução da curva de pagamentos do componente financeiro para os ciclos 21/22 e 22/23, como pode ser observado no gráfico inferior do slide que vocês veem na tela. Nos ciclos subsequentes, os fluxos de pagamento retornam ao patamar previsto até então, de forma muito similar, e percebem um alongamento do fluxo de pagamentos no tempo, o que acaba gerando um valor para a companhia. Notem nesse novo fluxo, que termina agora em 28, o montante final dos pagamentos foi acrescido de 1,8 bilhão de reais. Trazendo a valor presente, esses valores geram um acréscimo no VPL de 790 milhões de reais. A medida estabelecida nesses exatos moldes não altera a estratégia de crescimento sustentável e austeridade de custos da companhia, apesar da redução do fluxo de caixa nos 2 primeiros anos do gráfico apresentado, de forma que mantemos a estratégia e a nossa busca na maximização de geração de valor para todos os nossos acionistas e nossos stakeholders. Passamos agora ao slide número 5, onde apresento a vocês o nosso foco em promover o crescimento com geração de valor sustentável, reforçando esse compromisso de criação de valor com projetos que contribuam para a expansão e segurança do sistema de transição de energia no nosso país. Nos projetos reforço e melhorias, que eu já comentei nos destaques, nós investimos um montante de 137 milhões no primeiro semestre. Foram 67 projetos que receberam esses investimentos, contra 78 no mesmo período de 2020. Um aumento de 76%, mostrando a ambição de crescimento da companhia nessa rúbrica. Nós temos o potencial de dobrar o patamar de investimentos em reforço e melhorias, que serão entregues com crescimento gradual. Nós já temos hoje autorização da ANEEL para mais de 1,8 bilhão de reais de investimentos, que vão ser executados ao longo dos próximos 3 ou 4 anos. Para 2021, os investimentos esperados são de cerca de 300 milhões, portanto, um pouco mais do que o dobro do que executamos no primeiro semestre. A projeção divulgada no Plano Decenal do Planejamento do Desenvolvimento da Energia no Brasil, pelo PDE, demonstra que os investimentos nos ativos existentes são mais relevantes até do que os investimentos necessários em Greenfield. Estima-se, no período 20 a 30, investimentos no país 60 bilhões de reais em reforço e melhoria. O que nós estamos fazendo aqui é aproveitar a nossa base para seguir crescendo, tomando essa oportunidade para a nossa companhia. Nos projetos Greenfield, investimos um total de quase 500 milhões de reais, 498 milhões no primeiro semestre. A previsão de investimentos para 2021 é superior a 1 bilhão de reais. Nesta rúbrica, também quando analisamos a projeção do PDE, de investimentos Greenfield para o país, é um investimento potencial de até 30 bilhões entre 2020 e 2030. Em dezembro, está previsto o segundo leilão desse ano, organizado pela ANEEL. A estimativa neste leilão de dezembro é um investimento de até 2 bilhões de reais, com 5 lotes sendo ofertados, e hoje a companhia já iniciou de forma diligente análises para conhecimento profundo dos lotes alvo da companhia, buscando aliar crescimento com rentabilidade nas eventuais oportunidades. Passamos agora ao slide número 6, onde apresento o status dos projetos Greenfield que hoje a companhia desenvolve. Nesse gráfico de barras apresentado no slide, é possível verificar o status de obtenção da licença de instalação, o avanço do processo fundiário e da construção do projeto,
que considera todas as atividades até a energização do empreendimento. A companhia está dentro do seu cronograma e orçamento para o período, mantendo a mesma atuação e disciplina em todos os projetos, mesmo com reflexos do impacto da pandemia. Como já comentamos e anunciamos previamente, obtivemos a conclusão da energização do projeto UHP em janeiro e os demais projetos seguem em bom ritmo em relação ao caso de negócio, que prevê antecipação sobre o cronograma ANEEL, bem como otimização em relação ao CAPEX estimado pela reguladora. Passo agora a palavra a Carisa Portela Cristal, nossa CFO, que fará a explanação mais detalhada sobre os resultados financeiros do segundo trimestre 21. Carisa, por favor, é com você. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Falando um pouquinho sobre o desempenho financeiro no slide 7, apresentamos aqui o resultado do trimestre, que teve impacto positivo com a conclusão da aquisição da PBTE. Conforme explorado já pelo Rui, o reconhecimento de mais de 40 milhões de receita pelo trimestre findo com a operação da PBTE, de modo que a receita líquida atingiu 792 milhões no período e o EBITDA ajustado, excluindo os itens não recorrentes, foi 666 milhões, 100 milhões acima do mesmo período no ano anterior. O trimestre, o PMSO reportado apresentou uma variação de 9%, com uma variação no semestre abaixo da inflação para o período. Os custos e despesas totais foram impactados pela provisão relacionada ao passivo atuarial no plano de previdência privada para o benefício de suplementação de aposentadoria, isso é em atendimento CPC 33. Esse impacto gerou uma despesa de 11,9 milhões no trimestre, mas que não tem um efeito caixa. No slide 8, trago os destaques do endividamento da ISA-CETEP, que possui conhecida solidez financeira e rating AAA da escala Fitch. Realizamos no período uma captação de 673 milhões em títulos verdes, através da 10ª emissão de debêntures, e os recursos vão ser utilizados na recomposição do caixa da CETEP para fazer frente aos investimentos nos lotes do leilão de dezembro de 19. E também foram emitidas notas promissórias no valor de 1,2 bilhões para os investimentos que vão ser realizados ainda pela companhia nos próximos meses. A dívida bruta fechou o trimestre em 6,8 milhões e o caixa da companhia com 1,4 bi. Os custos da dívida são de aproximadamente 9,6% ao ano, enquanto que o prazo médio é de 6,9 anos. A relação dívida líquida EBITDA ajustado alcança 1,9 vezes e segue em patamares confortáveis, uma vez que o EBITDA da companhia mais restritivo é de 3 vezes dívida líquida EBITDA. Indo para o slide 9, destacamos o compartilhamento do valor gerado com acionistas. Conforme já comentado pelo Rui, a ISA-CETEP distribuiu em 2021 proventos na ordem de 1,9 bilhões, sendo que 1,4 bi foram deliberados ainda no exercício de 2021. A companhia avalia constantemente a sua estrutura de capital e a capacidade de endividamento, bem como olhamos também as oportunidades de crescimento na destinação do resultado, buscando sempre maximizar a geração de valor, de forma que mantemos o nosso compromisso com a prática de payout, de no mínimo 75% do resultado regulatório. Retorno agora a palavra ao Rui para suas considerações finais. Muito obrigado, Carisa. Para concluir a apresentação, eu sintetizo nesse slide número 10 os pilares da estratégia da CETEP, que tem como objetivo, a partir de uma base que é a sustentabilidade e o respeito a todas as melhores práticas ESG, gerar a maximização do valor sustentável a ser compartilhado com os nossos stakeholders, numa busca de excelência e eficiência operacional, garantindo a confiabilidade dos nossos ativos. Gestão dos ativos existentes, que é suportada pelos investimentos crescentes em reforços e melhorias. Crescimento através de greenfield ou fusões e aquisições, aumentando a base de ativos sob responsabilidade da companhia, bem como novos negócios, como a exploração que fizemos recentemente nos negócios de real estate. Com isso, chegando a uma geração robusta de caixa que permite este crescimento com a distribuição de proventos comentado pela Carisa.
Essa é um sumário da nossa estratégia que eu compartilho com vocês. Aproveito para agradecer o interesse de todos nesta apresentação do segundo trimestre de resultados da ISA-CETEP. Passamos agora à sessão de perguntas e respostas, passando a palavra para a operadora, por favor. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Luísa Candiota, Itaú BBA. Obrigada pelas perguntas. Eu tenho aqui duas perguntas. Então, primeiro, mais em relação à reforma tributária, considerando aí a última proposta apresentada recentemente pelo relator do processo, eu queria saber se no entendimento de vocês, olhando para o setor de transmissão, né, o benefício da redução da alíquota de imposto ficaria com as companhias ou se isso é de alguma forma repassado na RAP? Como vocês esperam que isso impacte as próximas revisões tarifárias? Ainda nessa linha também de reforma tributária, em relação a dividendos. Então, dada a possibilidade de uma futura taxação de dividendos, a gente pode esperar algum pagamento adicional de dividendos extraordinários ainda para esse ano, considerando que a companhia está bem alavancada? E se me permitem uma última pergunta, mais em relação ao mercado imobiliário. Então, vocês têm avançado, né, em relação aos projetos de real estate, que a princípio tem um potencial grande de geração de valor, pensando aí nos próximos anos. Então, eu queria saber se vocês conseguem também dar mais detalhes sobre os terrenos que vocês estão mapeando e podem ser vendidos, e se tem alguma parceria para ser anunciada mais no curto prazo. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Luísa. Eu vou dividir a sua resposta com três pessoas. Eu vou responder a primeira questão sobre imposto de renda, depois eu vou passar a palavra para a Carita para falar sobre dividendos e depois a Silvia para comentar os negócios imobiliários. A tua pergunta sobre imposto de renda e o impacto dele na RAP é super importante. O contrato de concessão é muito claro. Mudanças de imposto de renda, elas estão excluídas de qualquer tipo de ajuste de RAP. Então, caso a gente tenha uma redução do imposto de renda, essa redução ela não impacta a RAP de nenhuma maneira, esse recurso ficaria com a companhia. Mesma coisa na outra direção, caso a gente tivesse um aumento de imposto de renda, também não teríamos direito a nenhum pleito junto ao regulador. Isso é claro para todos os contratos de concessão. Quanto à pergunta de dividendos, eu passo a palavra para a Carisa. Carisa, por favor, e aí na sequência eu peço para a Silvia comentar os negócios imobiliários. Por favor, Carisa. Olá, Rui, bom dia, obrigado pela pergunta. Então, indo aqui analisando, né, a reforma tributária, a gente viu que ela já está sofrendo alterações, né, mesmo antes de chegar no Congresso. A companhia entende que a gente tem que esperar ainda o momento final dessa reforma para poder fazer algum plano, né, e olhar exatamente qual vai ser a abordagem para a questão dos dividendos e ver se de fato essa taxação de dividendos vai continuar e qual vai ser a forma final. De qualquer forma, a companhia mantém seu compromisso, né, de pagar no mínimo 75% do lucro regulatório, lembrando que sempre que possível a companhia tem feito alocações avaliando oportunidades, né, para crescimento na remuneração dos acionistas. A modelo disso, ano passado mesmo, o nosso payout foi de 83%. Agora, acho que falando de projetos real estate, eu vou pedir para a Silvia fazer a resposta para você. Silvia, por favor. Obrigada, Carisa. Bom, falando um pouco do andamento do real estate, que nós temos várias frentes, né? Em relação aos projetos que têm maior necessidade de impacto e modificação, assim, onde temos ativos elétricos, né? Esses envolvem um tempo de maturação maior. Acho que a gente está numa fase de estruturação e demora um tempo um pouco maior para a gente conseguir ter algo concreto aí.
Com certeza vai envolver parcerias, e a gente não tem nada nesse momento fechado. Agora, no momento certo, a gente vai envolver. Em paralelo, nós temos algumas oportunidades que são mais acionáveis no curto prazo. Isso a gente tem negociações em andamento e pretende ter algum resultado no segundo semestre, se tudo der certo. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Lima, Santander. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta sobre crescimento. Vocês mencionaram aí tanto o crescimento no Greenfield quanto no Brownfield. Queria saber se vocês chegaram a avaliar o ativo de transmissão lá da C3E, o que vocês acharam do ambiente competitivo, se vocês vão avaliar o ativo de transmissão da Celg, que deve vir a mercado. Em relação ao leilão de transmissão, quais são os lotes que poderiam ser mais interessantes, quais as características que vocês estão analisando para separar esses lotes que vocês vão fazer o bid, o que vocês estão esperando de ambiente competitivo. Obrigado. Obrigado, Guilherme, pela sua pergunta. Como são dois temas ligados a crescimento, eu vou pedir para Silvia Wada, nossa diretora de estratégia e desenvolvimento do mercado, comentar. Por favor, Silvia. Obrigada, Rui. Bom, nós avaliamos sim C3E, chegamos a colocar a proposta, né? E acho que o grande atrativo dessa oportunidade era o fato dele ter características muito semelhantes aí da Isacetep, né? Do principal contrato dela, da Isacetep, que é o 059, que tem uma característica diferente desses lotes que vêm a leilão no formato atual, né, de licitação. Então, que é a característica de fazer reforços e melhorias, né? Então, isso a gente enxerga como uma oportunidade de geração de valor, que na própria Isacetep a gente tem feito muitos esforços aí liderados pelo Dairon de aumentar a quantidade de investimentos, né? E a gente tem bastante experiência na execução, né? E todo o trâmite de planejamento, autorização junto à ANEEL, né? Nós temos, por exemplo, reforços autorizados pela ANEEL nos próximos 4 anos, no montante de 1,8 bi de reais. Então, isso era uma oportunidade que a gente enxergou e via com bastante interesse. Entretanto, a gente fez a proposta com base num plano de negócio que a gente acredita que estaria apto a executar, né? E também todos aqueles riscos e passivos mapeados na diligência, com o auxílio de assessores externos especializados, né? E, infelizmente, isso não foi suficiente, né, para nos sagrar vencedores diante de um cenário de muita competição. Acho que o desafio que fica aqui para a gente é como a gente tem uma reflexão interna, né, de melhoria contínua, de como aumentar a nossa competitividade, sem abrir mão das nossas diretrizes de crescimento sustentável e de disciplina financeira, né? Que essa é uma premissa que realmente a gente não pode abrir mão, mesmo que envolva a gente acabar não levando, né? No caso da Celg, o ativo tem características também semelhantes a o contrato 055 da C3E, o 059 da CETEP. Aí é uma questão da gente avaliar se as outras condições viabilizam, né, formam um plano de negócios atrativo do ponto de vista de geração de valor ao acionista. E ainda vai ser avaliado. No caso do leilão, a gente deve participar, sim. Acho que faz parte da nossa atividade usual, né? A gente planeja com bastante antecedência o estudo dos lotes disponíveis e aí vendo de acordo com as características que a gente entende que tem mais competição, mais sinergia com o nosso portfólio, a gente se prepara para fazer uma oferta. Mas também prevemos um ambiente competitivo bastante forte. Obrigado pela resposta. Nossa próxima pergunta vem da plataforma de webcast.
é do Sr. Rubens. Bom dia, gostaria de saber qual será o impacto da redução de RAP nos ciclos 2021/2022 e 2022/2023 na distribuição dos proventos desse período. Eu acho que... Oi, eu posso responder essa? Por favor, claro. Não, estava aguardando sua resposta. Vamos lá. Olá, Rubens, obrigada pela pergunta, né? Então, quando analisamos o impacto da RBSE, né, do reperfilamento da RBSE, de fato, a gente, como o Rui já bem comentou no início da apresentação, a gente tem aí um vale nos 2 próximos anos, né, onde retoma os patamares a partir de julho 23. Agora, a gente já teve resolução homologatória da ANEEL, né, agora em julho 21, falando qual é o novo ciclo da RAP para 21/22, que já inclui esse ajuste. A RAP atual da CETEP sai de 2.800 para 2.300, tá? Isso falando só do contrato 059, que foi impactado pelo reperfilamento. Então, quando olhamos, a redução é de aproximadamente 790 milhões para o ciclo 21/22, o que não deve ser muito diferente do 22/23. Tá bom? Esse é o impacto que a gente espera. E esses valores são compensados, obviamente, por entradas de novas operações, novos reforços, assim como também a atualização da RAP pelo próprio índice de IPCA, que nesse ano foi um impacto de mais de 200 milhões positivos. Então, esses são os cenários que a gente prevê. De fato, tem uma queda a partir de julho 22, isso tende a melhorar, mas pode perceber que a queda não é tão grande, uma vez que tem compensações de entradas de novos projetos e também da própria atualização da RAP. Acho que ficou faltando uma parte, não, acho que era isso, né? Isso, obrigado. Nossa próxima pergunta também vem da plataforma de webcast, da senhora Tânia Casella. Como a tributação dos dividendos poderá impactar os acionistas? Vocês têm alguma saída para não diminuir os dividendos pagos aos acionistas? Bom, Cariz, acho que esclarecer o tema vai ser importante. Desculpa, Rui, acho que não. Bom, falando... Operador, você podia repetir a pergunta, por favor? Claro, são 2 perguntas da senhora Tânia Casella. Como a tributação dos dividendos poderá impactar os acionistas? E a segunda, vocês têm alguma saída para não diminuir os dividendos pagos aos acionistas? Bom, então, falando da tributação, né, a gente já comentou um pouquinho desse assunto. De fato, a companhia vem acompanhando, né, o movimento do projeto de lei, mas a gente ainda não tem a definição final desse projeto de lei, onde tem a forma, de fato, de como será essa tributação de dividendos. No primeiro momento, se vocês lembrarem, a primeira versão do projeto de lei, a tributação era de 20%, de forma indiscriminada para qualquer acionista. Hoje já tem uma diferenciação onde esses 20% não impactam, por exemplo, acionistas dentro do mesmo grupo econômico e só para fora do Brasil. Então, a gente precisa aguardar a evolução desses cenários para poder, de fato, fazer um plano de ação para tentar minimizar os impactos para os acionistas, né? Nesse momento, a companhia não tem nenhum plano de ação nesse sentido, porque ainda estamos fazendo os estudos desse impacto da lei. A próxima pergunta, também da plataforma de webcast, vem de Gabriel Dias. Bom dia. A companhia pretende entregar todos os projetos em construção ainda em 2021? Poderia destacar quais projetos são prováveis de serem entregues neste ano? Obrigado pela pergunta. Eu peço para o Dairon Urrego, nosso diretor de projetos, responder a essa questão, por favor. Obrigado, Rui. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Efectivamente, nós continuamos com a previsão da energização
de 4 proyectos a 5 para este año. El proyecto Agua API, como Rui ya mencionó, fue energizado en febrero de este año. Proyecto Lorena ya comenzó a etapa de energización durante julio y tenemos planeado finalizar la energización completa del proyecto para finales de agosto, principios de setembro. Na sequência, teríamos o projeto Três Lagoas, o qual temos neste momento planejado para ser energizado no dezembro deste ano. E os projetos de Aimorés e Paraguaçu, que são aqueles projetos que temos em parceria com Nataesa, a previsão, por enquanto, é continuar com a energização deles para o último trimestre do ano. Muito obrigado. Obrigado, Dairo. A próxima pergunta vem de Gilmar Moreira, também na plataforma de webcast. Bom dia a todos. Referente ao investimento, pesquisa em novas tecnologias, como por exemplo, transmissão de energia sem fio, a ISA vem se preparando para estas inovações? Obrigado, Gilmar, pela pergunta. Acho que valeria a pena a Silvia comentar o nosso programa de inovação e talvez na sequência a Gabriela explicar tudo que a gente vem fazendo nesse terreno de inovação aplicado à nossa operação. Silvia, você podia começar, por favor? Sim, obrigada, Rui. Bom, na área de inovação, a gente promove diversas discussões, faz a gestão da inovação corporativa, né, que na verdade não acontece na área de inovação, mas sim em toda a empresa. Então, por isso, até a gente passa depois para a Gabriela contar um pouco o que eles estão fazendo na área de operação e manutenção, mas eu vou contar um pouquinho de como a gente estrutura o nosso processo de gestão de inovação dentro da ISA-CETEP. Então, a inovação é uma área que está a serviço da estratégia, né? Então, dentro dos nossos pilares estratégicos, dos nossos objetivos, todas as nossas diretrizes, né, de crescimento sustentável, geração de valor ao acionista, com impacto ambiental e social positivo. E pensando na longevidade, né, das operações da ISA-CETEP, a gente estruturou um programa onde nós concentramos os nossos esforços de inovação em alguns pilares, né? Então, que a gente chama de áreas de oportunidade estratégica. Um deles é resiliência e confiabilidade de ativos, outro é produtividade da manutenção, o outro é estruturação de ofertas e gestão ótima de projetos. Esses são os projetos mais focados ao core, ao negócio convencional, né? Mas a gente também tem aqueles novos negócios, aquelas ideias que são mais adjacentes ao nosso negócio atual, como, por exemplo, armazenamento de energia, real estate, e envolvendo tecnologias mais na fronteira, aí, que ainda talvez não estejam prontas para serem utilizadas, não sejam viáveis comercialmente, mas que a gente tem que acompanhar o momento em que elas passam a ser viáveis, né? Como, por exemplo, você bem comentou, de transmissão sem fio. Então, a gente faz roadmaps, onde a gente discute e monitora novas tecnologias e promove esses cases junto com as áreas responsáveis e vê pilotos que a gente possa fazer, parcerias, faz consultas ao ecossistema de inovação através de plataformas aí de inovação aberta, né, para ver o que startups e outras empresas estão oferecendo de inovação nessas frentes. E aí eu passo, então, para a Gabi para contar um pouco aí do que a gente já está fazendo hoje na frente de inovação. Ok, obrigada, Silvia. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Bom, como a Silvia comentou, a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável da base de ativos, ela tem como um dos pilares a inovação. Então, nós seguimos investindo e desenvolvendo pesquisas e aplicação de novas tecnologias, como os processos de digitalização. Teremos no segundo semestre a energização da primeira subestação digital da rede básica, a subestação de Lorena, que traz ganhos de produtividade da manutenção, diminuindo também riscos nas atividades.
Temos, nessa semana, a liberação pela ANAC do drone lança-chamas, que é também oriundo de um projeto de inovação. Tivemos aprovação unânime da ANAC para a utilização desse equipamento, que vai trazer maior segurança também e produtividade das nossas atividades de manutenção. Além disso, temos projetos de inteligência artificial aplicada ao centro de operações, que vai permitir maior agilidade e segurança na tomada de decisões dos nossos operadores no centro de operação. Então, tem várias iniciativas em curso, mas essas eu posso mencionar que já estão em vias de aplicação no curto prazo. Acho que vale a pena, Gabriela, você comentou o drone lança-chamas. A grande vantagem dessa aplicação é nos permitir eliminar dos nossos fios condutores objetos que acabem aparecendo ali, uma pipa, um balão, sem você ter que desenergizar a linha, aplicando a chama sobre o produto, fazendo com que ele caia com bastante eficiência. Esse projeto aprovado pela ANAC vai trazer produtividade e confiabilidade para a operação. Só trazendo um pouco mais de detalhe. Muito obrigado, Gabriela. Obrigada, Rui. Operador, por favor. A próxima pergunta vem de Fábio Giobbi. Bom dia. De que forma a crise hídrica momentânea pode impactar nos resultados para 2021, para o segundo TRI 2021 e primeiro TRI 22? Obrigado, Fábio, pela pergunta. Acho que vale a pena ressaltar o modelo de negócio do sistema de transmissão. O sistema de transmissão, negócio, transmissão de energia, ele não tem a sua remuneração ligada nem ao preço da energia, nem ao fluxo da energia. Então, de fato, a crise hídrica, que gera uma tensão em todo o sistema, podendo gerar energia mais cara, como a gente vê hoje, ou eventualmente alguma mudança no fluxo da energia, não afeta o negócio de transmissão. Existe apenas uma questão que para nós fica ainda mais importante, que é garantir a confiabilidade do sistema. No momento de crise hídrica, o sistema tem que funcionar de forma perfeita, reforçando todos os valores que a gente já vem comentando como fundamentais do nosso negócio. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado. A próxima pergunta vem de Anderson Gomes. Bom dia, gostaria de saber qual foi o efeito causador da redução dos lucros da empresa e o que a empresa visualiza para os cenários dos trimestres vindouros para 2021. Por favor, Karine, Olá, acho que seria importante você explicar. Né? Vamos lá. Obrigada, Rui. Olá, Anderson, obrigada pela pergunta. Quando a gente olha o resultado da companhia no trimestre, foi um excelente resultado, de fato, né? O que acontece é que no ano de 2020, a gente teve um resultado ainda melhor, por alguns itens, que são itens não recorrentes, que não se repetem nesse ano, né? O principal deles foi a revisão tarifária periódica, aquela que a gente tem a cada 5 anos. Se a gente retomar um pouquinho o que aconteceu no ano passado, na revisão tarifária periódica, tivemos um grande impacto pelo reconhecimento do CAE, né, da atualização do custo de capital próprio, que era algo que era já conhecido, né, pelo mercado, que todas as empresas de transmissão tinham direito, mas que ainda não tinha sido incorporado à RAP. E esse valor, que era referente a janeiro de 2013 até julho de 2017, foi incorporado na RAP naquele momento. Isso nos deu um aumento no resultado regulatório de aproximadamente 800 milhões naquele momento, e é um fato que não se repete agora nesse ano de 2021. Outro item muito importante foram as operações de real estate que nós tivemos no ano passado. No ano passado, se a gente lembrar, a gente teve 2 operações relevantes de real estate que trouxeram um resultado para a companhia adicional de 148 milhões. Que também, ainda que a companhia, como a Silvia já bem colocou, venha olhando ainda essas operações de real estate, até o momento aqui, nesse ano, a gente não teve essa situação. Se você expurgar esses 2 fatores, a gente pode dar uma olhadinha que você vai ver que a margem EBITDA, ela melhora bastante. A margem EBITDA vai de 560 milhões em 2020, no 2T de 2020,
para 660 milhões agora, ou seja, um acréscimo de 100 milhões. E aí esse acréscimo se dá pelo quê? Exatamente pela gestão da companhia, né? Com entradas de reforços e melhorias, como o Rui bem colocou já no começo da apresentação, a gente teve mais de 60 projetos que entraram em operação só nesse primeiro semestre, e aí eu estou falando de entrada em operação de quase um ano, né? Fora isso, nós tivemos entrada em operação de 2 projetos Greenfield, que é a Aguape e Itaquerê. E também, como já comentado, tivemos a aquisição da PBTE. E esse aqui foi o primeiro trimestre, né, que nós tivemos o resultado cheio, que traz um pouco mais de 40 milhões de resultado para a companhia. Então, esses fatores todos mostram que se a gente tirar os itens não recorrentes do passado, o resultado ainda do trimestre de 21 foi excelente e também ainda um pouco melhor. Tá bom? Acho que essa era a parte aqui da resposta. Obrigada. Obrigado, Carisa. A próxima pergunta vem de Tadeu de Azevedo. Bom dia. Parabéns pelos resultados. Gostaria de saber o motivo do aumento do endividamento / alavancagem financeira. Tadeu, obrigado pelos parabéns. Trabalho de equipe, trazendo bons resultados para a companhia, criando valor para os acionistas, nos dá muito prazer. E eu peço para a Carisa comentar a questão do endividamento. Carisa, por favor. Obrigada, Rui. Oi, Tadeu, obrigado pela pergunta. Realmente a gente percebe um acréscimo aqui, né, nesse último ano. Mas esse nosso acréscimo, a gente tem alguns motivos aí. Primeiro, a gente teve a aquisição da PBTE, né, como nós mesmos já comentamos. Foi uma aquisição de um pouco mais de 1,5 bi. Então, isso também nos exigiu captação de novos recursos para fazer frente a essa aquisição. Adicionalmente, nós também emitimos aí a nossa debêntures verde, a 10ª emissão de debêntures, para fazer frente aos investimentos que a gente tem nos lotes do leilão no segundo leilão de 2019, o leilão de dezembro, no qual a gente arrematou três lotes. E também estamos emitindo notas promissórias agora no comecinho desse ano, para fazer frente a todos os outros investimentos que a companhia tem previsto aqui no pipeline para o crescimento. Então, isso de fato provocou aí um aumento no grau de endividamento da companhia. Mas que se a gente olhar, a gente ainda está num patamar muito confortável em relação aos nossos covenants, né? Hoje, dívida líquida e EBITDA é 1,9, sendo que o nosso covenant mais restritivo é 3 vezes dívida líquida e EBITDA. Então, a companhia entende que ainda que tenha aumentado o grau de alavancagem, ainda está numa situação confortável e comparado com outras, ainda temos um espaço bem grande ainda de alavancagem. Tá bom? Obrigada. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Chamas para as considerações finais. Por favor, Sr. Rui, pode prosseguir. Gostaria de agradecer a todos pelo interesse na apresentação dos resultados do segundo trimestre da IBCTEP. Agradecer a todos pelas perguntas e reforçar que a nossa equipe de Relações com Investidores, RI, está à disposição qualquer questionamento que as senhoras, os senhores venham a ter a respeito do nosso desempenho e da nossa estratégia. Muito obrigado a todos, um bom final de semana. Aproveito para agradecer ao operador pelo suporte. Um abraço. A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.